Agora, a intervenção de Flávia Cândido, representante do Fórum Basta de Violência, Outra Maré é Possível, a quem concedo a palavra. Bom dia a todos e todas e a Vossa Excelência. Assim como o ministro apresentou, meu nome é Flávia Cândido, eu sou moradora da Maré, sou hergiana, mãe do Celso, de 19 anos, do Pedro Guilherme, de 17 anos, e do Arthur, de 13 anos, mãe solo. Hoje sou assessora da deputada Renata Souza e estou aqui representando o Fórum Basta de Violência, Outra Maré é Possível. Primeiramente, gostaria de louvar a iniciativa da realização dessa audiência pública no âmbito da ADPF 635. Nós aqui também acreditamos que a efetivação de um Estado verdadeiramente democrático e de garantia de direito só se dá a partir da participação popular e da construção de diálogos respeitosos. Assim como muitos dos meus colegas aqui inscritos, eu representa um espaço de articulação preocupado com uma política de segurança pública que propõe matar e violar direito das populações negras, pobres, faveladas e periféricas. O grande número de coletivos, fóruns, redes e organizações presentes aqui hoje já serve para demonstrar que existe alguma coisa errada com a política de segurança pública adotada há anos no Rio de Janeiro. Antes de iniciar a minha fala sobre o Fórum Basta de Violência, eu gostaria de registrar aqui o horror que, mais uma vez, nós, moradores de favela, vivemos no último dia 27 de março, quando o BOPE realizou uma operação policial na Maré. Nesse dia, a operação foi realizada na Vila do João, junto com a favela Pinheiro e no Conjunto Esperança, onde eu moro de aluguel, ministro, porque em 2019, numa operação policial, a minha casa foi invadida e lá não pude mais voltar a morar. Nessas 3 favelas moram aproximadamente 12 mil pessoas que teve suas vidas interrompidas, né? E principalmente a campanha de vacinação contra o Covid que estava acontecendo na clínica da família Abidia Janete e no Centro Municipal de Saúde da Vila do João. Foram forçados a terminar a vacinação naquele momento. Cabe ressaltar que as pessoas feridas foram socorridas por seus filhos e vizinhos, pois não havia ambulância no local, como determina a Lei 7.385, de 14 de junho de 2016. A lei prevê obrigatoriedade da presença da ambulância em casos de operações policiais. A operação policial mencionada feriu frontalmente a decisão dessa egrégia corte que determinou a suspensão de operações policiais durante a epidemia do Covid-19, salvo em hipótese absolutamente excepcional. Nesse sentido, eu pergunto às vossas excelências, que tipo de excepcionalidade é capaz de justificar morte de pessoas, deixar gravemente feridas outras e parar com a campanha de vacinação contra o vírus que já matou mais de 350 mil vidas no Brasil. Bom, feito aqui meu registro, volto a falar sobre a origem do Fórum Basta de Violência, criado em 2017. O Fórum Basta de Violência, Outra Maré Possível, é um coletivo que reúne moradores, trabalhadores do território, instituições não governamentais da Maré, para pensar estratégias e iniciativas de políticas públicas de segurança, com a finalidade de reduzir os índices de violências vividos no território. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados do Boletim de Segurança Pública na Maré, feito pela Rede da Maré, no ano da criação do Fórum, foram realizadas 41 operações policiais na Maré, ocasionadas a 20 mortes de pessoas, além de diversas violações de direitos
e a suspensão de funcionamento dos serviços de saúde por 36 dias e das escolas por 27 dias. Isso já é um prejuízo muito grande para os moradores e para os estudantes. O que marca a criação do fórum é a realização da marcha contra a violência na Maré, onde 4.000 pessoas foram às ruas pedir o fim da violência. A marcha foi realizada em maio e somente naqueles meses iniciais de 2017, mais de 18 operações já haviam sido realizadas pela polícia. É nesse contexto que o fórum se propõe a ser um espaço permanente, não só de incidência, mas também de diálogo com a população da Maré, procurando sempre debater segurança pública com direito fundamental que não se restringe à atuação policial, mas sim a um conjunto de políticas que, diferente do que se tem visto, tem que, por objetivo, valorizar a vida e não interrompê-la, como é o que tem acontecido. 2017 também é o ano em que o juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro concedeu, em parte, a antecipação de tutela da ação civil pública, conhecida como a nossa ACP da Maré, determinando, além de outras medidas de garantia constitucional, a instalação de câmeras e GPS nas viaturas automotivas de blindados de polícias militares e civil, a presença obrigatória de ambulância durante as operações policiais e a elaboração de plano de redução de danos para o enfrentamento das violações de direitos humanos decorrente de intervenções dos agentes de segurança pública na Maré. Em resposta a essa decisão, que por si só já foi uma grande vitória dos moradores e instituições da Maré, o Fórum Basta de Violência inicia um processo de escuta e diálogo com os moradores para construir seu próprio plano de redução de danos e construir para cumprimento integral da decisão judicial, a partir da pergunta: o que o Estado pode fazer para diminuir a violência na Maré? Nós fomos às ruas e para as redes sociais coletar resposta. Mais de 287 moradores contribuíram. Além disso, realizamos um encontro presencial com mais de 100 pessoas, cujo resultado apresentou com o objetivo de contribuir para responder às perguntas que orientam essa audiência pública. Primeiramente, cabe ressaltar que, dentro das sugestões apresentadas, a garantia de políticas de prevenção à violência, tais como saúde, educação, assistência social, trabalho, foi citada pelos moradores da Maré, o que significa que já existe uma compreensão que o direito à segurança pública está para além da questão policial, passando obrigatoriamente pela garantia de direitos sociais básicos, controle de armas, descriminalização e legalização de drogas também foram apresentados pelos moradores como solução a médio e longo prazo para questões da segurança pública na Maré e em outras favelas do estado do Rio de Janeiro e Brasil. O plano foi sistematizado em 20 ações e distribuídas em 5 metas, que naquele momento apresentamos ao Estado do Rio de Janeiro para contribuir com o cumprimento da decisão da ACP da Maré. E hoje acreditamos que podemos contribuir com o debate aqui proposto no âmbito da ADPF 635. São elas: reduzir o número de mortes. É lógico que a gente não quer a redução, a gente quer zerar as mortes, né, de operações policiais. Reduzir situações de violências de direitos fundamentais e abusos de autoridades policiais. Reduzir violência a grupos vulneráveis, jovens negros, crianças e adolescentes, mulheres, idosos, LGBT, QI, a mais, garantir funcionamento pleno de instituições governamentais e não governamentais que atuam no território da Maré e ampliar a participação popular no planejamento da segurança pública. É bom salientar, né, que a gente, nesse momento, no estado do Rio de Janeiro, não tem
né, uma segurança pública. A gente vive uma insegurança, não há um planejamento prévio, né, de segurança pública. Aqui é uma ação efetiva, né, como ocorreu no dia 27 na Maré, onde a polícia adentra uma feira que estava acontecendo com o seu blindado e acaba ocorrendo morte. Como dito anteriormente, as ações sistematizadas dizem respeito à atuação policial dentro da Maré. Por isso, vou destacar aqui somente as questões realizadas com o objetivo da ADPF e passar a responder as perguntas direcionadas na presente audiência. Em relação à meta 1, destaco a necessidade de qualificar a formação policial para o uso da força e do armamento em espaço desamento pavoados, de forma de garantir o direito à vida, com prioridade das suas ações. Aprimorar o sistema de controle sobre fabricação e circulação de armas, munições no território brasileiro. Qualificar e fortalecer o processo de investigação dos casos de homicídios decorrentes de ação policial. A meta 2 elenca uma série de medidas de controles internos e externos, que acreditamos ser fundamentais para diminuir o abuso de autoridades e violações de direito. A criação de espaço de atendimento integrado com o comandante das operações policiais e órgãos de controle interno e externo da polícia para atender diretamente da população em dias de operação policial. Uma demanda antiga de movimentos de moradores de favela que vem completamente desamparados quando a polícia age ao arrepio da lei de contribuição e não tem a quem recorrer. Nesse sentido, é fundamental destacar a necessidade de construção e ampliação de canais e acesso ao Ministério Público com plantão de atendimento em dias de operação policial. Isto é fundamental destacar que o Ministério Público do Rio de Janeiro precisa cumprir o seu papel, abrindo as portas e os ouvidos para receber as demandas da população e elaborar respostas democráticas, seja por meio de grupo que faz controle externos das atividades policiais, seja por meio de promotor plantonista, apto a atender moradores e sociedade civil no momento da operação, realizando o acompanhamento dos desdobramentos dos casos. É inaceitável que essa Suprema Corte continue admitindo que as forças policiais sintam-se à vontade de matar, agredir e violar direitos, rasgando sistematicamente a Constituição e as leis desse país, ao atuarem nas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a construção de um fluxo de prestação de conta das forças policiais para órgãos de controle interno e externo é essencial. Para a meta 3, acreditamos na importância do estabelecimento e monitoramento de uma formação sobre diversidade para a polícia, de modo a garantir o respeito a grupos vulneráveis, como a criação de um órgão específico para investigação de violações de direitos fundamentais durante a investigação policial, que seja apto ao acolher qualificado da população negra, criança, adolescente, mulheres, idosos, população LGBTQI+. Por fim, a meta trata também de participação direta desses grupos na elaboração de monitoramentos dos policiais e da segurança pública. A meta 4 tem como objetivo minimizar os impactos das operações policiais, que causam no funcionamento de importantes serviços públicos e privados no território da Maré, proibindo a utilização de instituições públicas e não governamentais. É inaceitável, Vossa Excelência, que a Maré, tenha vivido, a Maré e outras favelas, interrupções, tanto na vacinação quanto na educação,
porque isso é um pedido básico que tem na nossa CPI e que a gente quer que esteja também dentro dessa ADPF. Por fim, a meta 5 trata-se de algo que é fundamental para o processo que estamos vivendo aqui e deve incluir e atravessar todas as ações políticas de segurança pública, a participação popular na elaboração e execução e monitoramento das políticas públicas de segurança pública. Nesse sentido, cabe lembrar que a extinção da Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado está vivendo nos últimos anos, indica que não há mais espaços democráticos de construção de políticas públicas, quando se trata do tema segurança pública. Criar canais permanentes de discussão sobre a atuação dos agentes de segurança pública, que reúne os órgãos políticos de segurança e do sistema de justiça criminais, realizar consultas públicas permanentes e regularmente em favelas sobre atuações das polícias nessa área, recriar o fortalecimento dos canais de participação popular já existentes, como o Conselho Estadual, Comunitário de Segurança, visitando facilitar a participação de representantes comunitários, reformulando ouvidorias de polícias com eleições de membros da sociedade civil, são algumas das ações que consideramos fundamentais. Em paralelo às ações de participação, é fundamental que as políticas sejam transparentes. Por fim, gostaríamos de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência e dizer que o Fórum Basta de Violência vem trabalhando com diálogo com a Defensoria Pública e o Ministério Público, com a participação da deputada Renata Souza, que é moradora da Maré, e fica aqui registrado que a Maré teve uma vereadora executada, que é Marielle Franco, que está aqui presente, que traz em nossas lutas. É muito importante a audiência de hoje e traz falas muito emocionantes, por mais que seja um direcionamento onde a gente precise ler e enfatizar que as nossas vidas são importantes, os nossos espaços são importantes, de que a gente precisa, no meio de uma pandemia que já matou mais de 350 mil pessoas, né, com o Covid, hoje morremos de fome e continuamos morrendo de tiro. Não é possível, senhor ministro, que continuemos morrendo de tiro no meio dessa pandemia. Como disse a mãe da vítima de Manguinhos, a gente quer os nossos jovens vivos. Eu não quero estar aqui relatando como que tem que ser uma operação policial dentro da minha favela. Eu quero chegar aqui e falar como que tem que ser o diálogo e enxergar o policial como trabalhador, funcionário público. E isso não é possível hoje no estado do Rio de Janeiro, porque os nossos corpos pretos, pobres, favelados e periféricos são tombados o tempo inteiro. Marielle, antes de ser executada, perguntou quantos mais tem que morrer para essa guerra acabar. E aqui fica a minha pergunta para Vossa Excelência: quanto mais tem que morrer para essa guerra acabar? Obrigada. Muito obrigada a Flávia Cândido, que falou como representante do Fórum Basta de Violência, Outra Maré é Possível. Obrigado pela sua intervenção.